Hoje contaremos a história daquele que é icônico, aquele que veio para criar e superar todas as expectativas. Hoje é o dia de contarmos a história do rei do futebol, Pelé. Então se liga aí. Os Trapalhões é um programa de televisão e grupo que foi desenvolvido por Wilton Franco. O programa teria estreado em 1936 e entrou para o livro dos recordes como um programa de maior duração na TV, com 30 anos de exibição. Ele teve início lá na TV de São Paulo, com o nome Adoráveis Trapalhões, em que em questão só tinha dois: Dedé Santana e Didi Mocó. Reuniu uma fórmula mágica e adorável, em que tínhamos no elenco dos Adoráveis Trapalhões na época Vanderlei Cardoso, o diplomata Ivan Curry, o estourado Ted Boy Marino e o palhaço Renato Aragão de Dimocó, além de Manfred Santana, o Dedé Santana. Com a saída de alguns desses, restando apenas Dedé Santana e Didi Mocó, era preciso cobrir o espaço deixado pelos demais. E foi aí que passou a fazer parte do grupo Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, e Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias, consolidando um grupo que iria mais tarde tornar-se um dos quadros mais famosos da TV brasileira, Os Trapalhões, tendo iniciado na Record com um programa cujo nome era bastante impopular, insosso, para falar a verdade, já que se chamava Insociáveis, o que desagradava bastante Renato Aragão, que ao passar para a TV Tupi, exigiu que o nome fosse mudado para Trapalhões, se fixando assim também no grupo o Zacarias, tá? Além de Mussum e Dedé. Os Trapalhões conseguiram a maior audiência em seu horário do que quase sempre a liderança de audiência do Fantástico, na cidade de São Paulo. Mas a antiga emissora já apresentava muitas dificuldades financeiras, o que trouxe inúmeros problemas aos artistas. Finalmente, o programa dos Trapalhões foi para a Rede Globo em 77, onde conseguiu um sucesso duradouro. No aniversário de 15 anos do grupo, que foi em 28 de julho de 1981, a data é celebrada como um especial que durou 7 horas e contou com a participação de atores da Globo, campanha de doação de órgãos, bem como bolsas de estudos e outras ações sociais. E é quase um prelúdio do que viria a ser a Criança Esperança. Já no ano seguinte, os programas passaram a ser gravados com participação de plateia. Em 83, o grupo passou a fazer gravações externas e ainda lançou a campanha Nordeste Urgente. Conseguinte, no mesmo ano, Renato Aragão se afastou temporariamente dos demais integrantes, que migraram para o programa Festa é Nossa, enquanto Didi apresentava os Trapalhões sozinho. Depois que o quarteto ressurgiu nas telinhas, o programa emplacou com ainda mais sucessos. Portanto, o período de 84 a 89 foram os anos de ouro do grupo dos Trapalhões. Os programas contaram com diversos convidados especiais, Chico Anísio e o grupo Balão Mágico. Além disso, o humorístico programa também teve esquetes gravadas fora do Brasil e ainda teve sua identidade visual que foi renovada. O especial de 20 anos do grupo em 86 foi comemorado junto com a primeira edição do Criança Esperança. Já no ano de 1988, foi marcado por um novo quadro de programa, o Quartel Trapalhão, com a participação de Roberto Guilherme, mais conhecido como Sargento Pincel, alavancando a audiência da emissora.
Mas quem eram os integrantes dos Trapalhões? Quem era cada artista individualmente? Será que ele tinha curiosidades, talentos? É o que veremos agora. Zacarias, nascido dia 18 de janeiro de 1934, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Vindo de família humilde, com 11 irmãos, antes de se tornar famoso, foi vendedor de sapatos e trabalhou em uma fábrica de café onde seu pai trabalhava. Sua carreira iniciou-se no rádio em 55, na Rádio Cultura de Sete Lagoas, em um programa humorístico chamado de Em Babosal. Era assim. No ano seguinte, formou-se técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Sete Lagoas e, por meio do humor, tornou-se conhecido pela incrível habilidade de trocar de vozes, criando vários tipos completamente diferentes e de imitar animais com rara perfeição. Mudou-se para Belo Horizonte ao chegar à capital mineira em 57, foi estudar arquitetura, trabalhando ao mesmo tempo como bancário. Porém, as dificuldades financeiras o impediram de iniciar o curso. Na capital mineira, Mauro ainda trabalharia na Rádio Inconfidência, fazendo 3 programas, sendo que o que mais o ia destacá-lo seria o programa cômico, que é a Arte Final. Logo veio o reconhecimento. Foi considerado o melhor comediante da rádio entre 60 e 63. E ainda em Belo Horizonte fez estreia na televisão na antiga TV Itacolomi, no programa Tribunal de Calouros. Já em 63 recebeu uma proposta para trabalhar na TV Excelsior, do Rio de Janeiro, a convite de Wilton Tupinambá Franco. Apesar da timidez que o impedia de trabalhar na televisão, Mauro estreou em um programa de calouros, onde criou 5 personagens icônicos, incluindo o garçom Moranguinho, fazendo grande sucesso inspirado no garçom da terra natal dele. Mais tarde foi para a Rede Record para fazer parte do elenco de A Praça da Alegria, do saudoso Manuel de Nóbrega, e Os Insociáveis. Aqui foi onde ele conheceu Renato Aragão, que o convidaria para fazer parte dos Trapalhões. A sua morte, infelizmente, veio no dia 18 de março de 1990, no Rio de Janeiro, aos 56 anos, vítima de uma insuficiência respiratória após o consumo de remédios para perda de peso, o que seria uma perda irreparável para o grupo. Outro grande membro deste quarteto fantástico, se vocês me permitem mencionar os Trapalhões dessa forma tão teatral, seria Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, que nasceu em 7 de abril de 1941 no Rio de Janeiro, sendo humorista, ator, músico, cantor, compositor e tendo integrado o grupo de samba Os Originais do Samba, em meados da década de 60, como cantor e percussionista com nomes artísticos de Carlinhos da Mangueira ou Carlinhos do Reco Reco. Ele era filho da empregada doméstica Malvina Bernardes Gomes. Mussum se focou drasticamente nos estudos. E já quando foi casado, inclusive em uma entrevista dada por seu filho ao Geraldo Luiz, ele reforçava que seu pai, Mussum, exigia que ele estudasse. Tá? Mussum concluiu o ensino primário no ano de 54. Não desejando interromper sua educação, assim ingressou na Fundação Abrigo Cristo Redentor, tá? No Instituto Profissional Getúlio Vargas, onde foi aprovado em uma seletiva para o programa Nutrição Boa. Uma curiosidade aqui é que Mussum serviu a Força Aérea Brasileira, tá? Durante 8 anos. E por ter uma origem humilde, já que nasceu no Morro da Cachoeirinha, no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, ele estudou 9 anos num colégio interno, obtendo o seu diploma de ajustador mecânico. Tá?
E além de estar ligada ali à música brasileira de Carlos Machado, ao Instituto de Música Brasileira, à Caravana Cultural da Música Brasileira Carlos Machado. Mussum iniciou sua carreira artística tocando reco-reco no grupo Os Modernos do Samba, iria fundar os grupos, os Sete Modernos e posteriormente os chamados Originais do Samba. Lançou 13 álbuns, obtendo vários sucessos. Coreografias, roupas coloridas faziam muito sucesso na TV nos anos 70, tendo o grupo se apresentado em diversos países. Antes, nos anos de 60, foi convidado a participar de um show de televisão como humorista. De início, recusou o convite, justificando-se com a afirmação de que pintar a cara que é costume dos atores, não era coisa de homem. Finalmente estreou o programa humorístico Bairro Feliz na TV Globo em 65. Consta que foi nos bastidores deste show que Grande Otelo lhe deu o apelido que marcaria sua vida para sempre, Mussum, originário do mussum, que é um peixe sul-americano, pois Mussum era escorregadio e liso, já que conseguia facilmente sair de situações estranhas. Mussum participou dos Originais do Samba, dando um show no Teatro Bela Vista, em São Paulo, ao lado de Baden Powell e Márcia. O registro do show foi lançado no LP pelo selo Philips em 68. Mas a sua entrada na TV em 66, quando trabalhou em vários musicais pela TV Globo e pelo Siso, e também conheceu o Dedé Santana, criando uma amizade com ele. E em 69, o diretor dos Trapalhões, Wilton Franco, o viu numa apresentação numa boate, com seu conjunto musical, e o convidou para integrar o grupo humorístico na época. Mais uma vez ele recusou. Mas, convencido por Dedé Santana, Mussum passou a interpretar a trupe em 72. Na época, ainda era um trio, pois Zacarias entraria no grupo depois de 74. Antes de entrar para o grupo, porém, Mussum trabalhou na escolinha do professor Raimundo com Chico Anísio. E ao completar o grupo, Mussum deixaria os Originais do Samba, mas jamais se afastou da indústria musical, tendo gravado discos com os Trapalhões e 3 álbuns solos dedicados ao samba. E uma das suas maiores paixões era a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, onde, inclusive, era apelidado de Mumu da Mangueira. Tá? O comediante, humorista, músico, dentre outros adjetivos e habilidades que podemos dar a esse estrondoso artista, veio a falecer aos 53 anos no dia 29 de julho de 1994, devido a complicações por um transplante de coração que havia feito por sofrer de uma doença cardíaca. Manfred Santana. Poxa vida, que nome difícil. Calma. O Manfred Santana, você conhece ele com outro nome. O nome dele é Dedé Santana. É um ator, apresentador, diretor de cinema, dublador, humorista e roteirista brasileiro, conhecido por interpretar o Dedé Santana no grupo humorístico Os Trapalhões e o Comando Maluco. Nasceu em 29 de abril de 36, na cidade de São Paulo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aos 87 anos, ainda é lembrado pelo seu trabalho nos Trapalhões. É filho do palhaço Picolino e da contorcionista Odina Santana. E foi criado por uma família que é descendente de ciganos entre artistas de circo. Um detalhe importante é que Dedé foi palhaço, acrobata, trapezista, domador de elefantes e chegou até fazer o Globo da Morte. E é nessa fase que chegou a interpretar o palhaço Arrelia, no próprio Circo do Palhaço, que ocupava-se gravando seu programa O Circo do Arrelia, trabalhando numa confecção pela manhã, interpretando um palhaço na matinê à noite. Só que certa vez,
Chegou para o espetáculo e esqueceu de pintar a cara, que é característica de todo palhaço. Mas ao entrar a si mesmo e fazer seu número, levou o público ao delírio, ganhando a partir daquele momento a alcunha de palhaço de cara limpa. Ele também chegou a trabalhar como engraxate, verdureiro, ajudante de mecânico e estudou contabilidade. O início da sua carreira artística foi extremamente difícil, pois quando o jovem veio para a cidade do Rio de Janeiro tentar a sorte no cinema, chegando a passar fome em vários momentos, ficou aproximadamente 6 meses dormindo nas calçadas de Copacabana durante o dia e andando à noite para que a polícia não o prendesse. Como não conseguia entrar no cinema, acabou por aceitar o emprego de faxineiro. E a necessidade nessa época era forte. Só que na primeira oportunidade passou a trabalhar como contra-regra. Certo dia, o ator principal de uma peça faltou e não havia ninguém para substituí-lo. Como havia comentado no teatro que já tinha trabalhado para o circo, o diretor propôs que ele interpretasse um personagem. Em decorrência de seu talento, sua atuação foi considerada excelente, o tornando ator fixo da peça. O espetáculo fez um enorme sucesso e foi agraciado com o melhor prêmio de melhor comediante do teatro em 61. E nesse mesmo ano iniciou sua carreira cinematográfica com o filme Rio à Noite. A convite do comediante Anô Rodrigues, resolveu entrar para a televisão, mais precisamente para a extinta Tupi, formando com o ator e irmão Dino Santana a dupla Maloca e Bonitão. No filme, inclusive, na onda do Iê, 66, o personagem de César Silva, vivido pelo cantor Silva César, que estava preso injustamente e tinha que sair da cadeia para participar de um festival. O guarda, na cena em questão, o guarda reconheceria Dedé, perguntando se ele não era o maloca da televisão. Me conta uma piada. Então Dedé ficava entretendo um guarda para que o seu colega de cena, Didi, que era o Renato Aragão, pudesse abrir o cadeado para libertar César Silva. Tá? E foi com o Renato Aragão que ele teria iniciado o grupo Adoráveis Trapalhões e mais tarde os Trapalhões. Tá? E um detalhe importante é que, como Dedé é de formação circense, ensinou muitas piruetas e movimentos de circo a Didi, e na época que era uma dupla, e atualmente o Dedé vive tranquilamente, seguindo e trabalhando, sempre levando alegria por onde passa. Eis agora o líder, o icônico Renato Aragão, ou Antônio Renato Aragão. É um ator, comediante, diretor, produtor, humorista, escritor, roteirista, apresentador, cantor, advogado, cineasta, empresário, redator, dublador e blogueiro brasileiro. Famoso por liderar a série televisiva Os Trapalhões nas décadas de 70 e 80. Nascido em Sobral, 13 de janeiro de 1935. Tem bacharel em Direito, filho do escritor sobrauense Paulo Ximenes Aragão e da professora Dinorá Lins Aragão. Em 1955, tornou-se oficial do Exército, que é o segundo tenente da Infantaria, essa é a sua batente, formado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ainda estudante de Direito, em 5 de setembro de 1958, enquanto voltava de Recife para Fortaleza, Renato era um dos passageiros a bordo do avião Curtiss C-40 Comando, prefixo PPRDX, do Lorde Aéreo Nacional, quando a mesma aeronave caiu na região do Sertão, próximo ao aeroporto Presidente João Suaçuana, em Campina Grande, Paraíba. Ele e um amigo sobreviveram, ajudando os outros sobreviventes até a chegada dos socorristas, que abriram um caminho na mata com facões para chegar até o local da queda. Renato e o amigo andaram até uma cidade próxima, onde souberam, por meio das pessoas comentando no rádio, que eles tinham morrido. A muito custo,
a muito custo, conseguiram voltar para Fortaleza. Anos depois, formou em Direito na Faculdade de Direito do Ceará, em 61, e Renato Aragão era primo do ator e diretor Paulo Leão. Aos 24 anos, inscreveu-se no concurso da TV do Ceará como realizador, uma espécie de diretor, redator e produtor de programas. Ele venceu demonstrando seu talento e pouco tempo depois já trabalhava como ator. Em 64, foi o seu primeiro programa, onde ele mudaria para o Rio de Janeiro a fim de estudar direção de programas e logo foi contratado pela TV Tupi de São Paulo para trabalhar no humorístico A.E.I.O.Urca. A mudança para a TV Elcísio viria em 66, lhe proporcionando a oportunidade de criar o grupo humorístico conhecido como Os Adoráveis Trapalhões e depois Os Trapalhões, tá? Juntamente com Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Renato Aragão atuou em diversos filmes, tendo recebido premiações estrangeiras como Os Vagabundos Trapalhões, O Cangaceiro Trapalhão, lá no cinema, como lá no Festival Internacional de Cinema para Infância e Juventude em Portugal, 84, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude no terceiro Festival da Cine Infantil da Cidade de Goiânia, Venezuela, em 93, e outras grandes personalidades até participaram com os Trapalhões em filmes, como é o filme de 86, em que Pelé participa, que é Os Trapalhões e o Rei do Futebol, quando gravou cenas em um Maracanã lotado antes de uma partida de seu Clube do Coração Vasco da Gama. Fundou em 77 a Renata Aragão Produções Artísticas, LTDA, responsável pela produção de filmes, programas de televisão, vídeos e shows, dentre outros, onde, inclusive, essa produtora que produziu muitos dos filmes dos Trapalhões. Recebeu em 1980 o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e em 82 o título de Personalidade Ilustre do Estado do Rio de Janeiro, ambos concebidos pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em 91 tornou-se representante especial da Unicef e embaixador do mesmo órgão em prol da infância brasileira. Foi condecorado chanceler da Ordem do Rio Branco, título concebido pelo Ministério das Relações Públicas e Exteriores, em 94. Nesse mesmo ano foi agraciado como admissão na Ordem Nacional do Mérito Educativo no grau de oficial, por indicação do Ministério da Educação e do Desporto. Ainda em 94, Renato Aragão estrearia um programa em Portugal, a convite da emissora portuguesa SIC, com a participação dos atores Dedé Santana, Roberto Guilherme, além de vários outros artistas portugueses. Em 95, receberia o seu título de cidadão paulistano, concebido pela Câmara Municipal de São Paulo. O grupo Os Trapalhões entraria para o Guinness Book do Livro dos Recordes em 97, como humorístico brasileiro, ou seja, programa humorístico que mais tempo permaneceu na TV, por 30 anos aproximadamente. Renato ficou afastado da TV depois da morte de seus companheiros Zacarias e Mussum. Em 98 estreou um programa inédito com a formação diferente. A Turma do Didi, no ano 2000, festejou seus 40 anos de carreira. Em 2002, sua empresa, Renato Aragão Produções Artísticas LTDA, comemoraria 25 anos de sucesso. Nesse mesmo ano, Renato lançou os livros Meus Caminhos. Quem não lembra dos filmes que Renato Aragão e os seus companheiros fizeram? Quem não lembra dos Trapalhões ali? Filmes como Os Trapalhões e Robin Hood, Os Trapalhões do Espaço, A Árvore da Juventude, A Fonte da Juventude, vários outros filmes, sucessos inconfundíveis vieram dos Trapalhões, que marcaram uma geração e marcam uma geração. Tanto que no YouTube você acha muitos filmes deles, hein? Em 2004, os personagens Didi e Dedé, interpretados por Renato Aragão e Dedé Santana, se reconciliaram no programa Criança Esperança, ao som da canção Do Mundo da Lua, de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Em 2011, foi homenageado pela Escola de Samba Paulista X9 Paulistana, em que o enredo dizia: de eterna criança a embaixador da esperança, Renato Aragão, Didi Trapalhão. Atualmente o humorista tem 88 anos, vivendo em sua casa com sua esposa Lília Aragão tranquilamente. Se esse vídeo somou para você,
deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!